Olá, minha gente, estamos direto dos estúdios do CEI em Cabo Frio para mais um podcast, é isso mesmo, forte e corajoso, trazendo aqui ferramentas, munição para você na sua vida cotidiana, sempre ser forte e corajoso. A vida, vovó dizia para mim, é dura para quem é mole, por isso sempre, absolutamente sempre, precisamos ser fortes e corajosos. Se existe uma coisa que Deus vai exigir de nós, é ser forte e corajoso. Ele falou isso para Josué e para muitos outros homens. Então, seja forte e corajoso e que esse episódio que vai ser transmitido agora para você, com esse cara incrível aqui que eu amo de paixão, possa ser uma ferramenta maravilhosa para a sua vida. Está comigo aqui hoje, meu amigo, já conheço há muitos anos, Laerte, um grande amigo, poderia chamar como o amigo antigo que me apresentou você, o chamava, né, Laerte. E nós estamos aqui com Laerte. Olá, meu amigo, muito bom ter você aqui com a gente nesse podcast. Você que tem muita ferramenta para poder a gente utilizar para quem está em casa agora. Olá, pastor, boa noite a todos aí. Para mim é uma honra de estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha vida, né? Sim. Da minha história, da jornada que eu tenho, com aqueles que ali estão, que possa de repente ajudar em algum momento, Sim. fortalecer a fé, Com né? certeza. E acreditar que é possível, porque eu era um improvável, Muito que a partir de Deus, através dele, eu consegui vencer nessa jornada profissional, na jornada da vida. E eu costumo dizer que a vida ela é generosa com aqueles que são persistentes, né? Acho que a persistência ela tem que existir, né? A gente vê hoje, quando a gente vai ler sobre Steve Jobs, sobre Bill Gates, são pessoas que fracassaram, sim, mas que persistiram naquele sonho, nos objetivos que ele tinha e conseguiram sucesso. Muito bom. Ó, eu confesso que eu tô com muita expectativa, de verdade, porque já começou quente aqui. Essa madrugada eu acordei, o Tito querendo mamar, né? Ele tá com 4 aninhos, mas ele mama ainda. Aí 3 horas da manhã acordou, aquela coisa toda, quero mamar, aí eu fui no banheiro, desci, o ventilador tava ligado, desliguei, fiquei sem sono, e eu tô lendo um livro apaixonante, ele falou sobre a história do Steve Jobs aí, de 3 até as 6 da manhã, eu acabei devorando o livro. Bom, eu queria começar pelo começo, né? Você é carioca? Carioca, nascido no Rio de Janeiro, no bairro da Pavuna. Ih, caramba! Divisa ali com a Baixada Fluminense. Rapaz! Então você é oriundo de lá, Sou nasceu oriundo de ali. lá, nasci lá. Uma família tradicional, seus pais? Fala um pouquinho pra gente. Uma família tradicional, muito humilde, Sim. né? A gente, de fato, é de uma família muito humilde, mas onde eu extraí e consegui receber dos meus pais exatamente uma educação de que o que é correto, de que é possível, de que a gente pode, de Muito fato, bom. vencer. Entendeu? Muito bom. Seus pais já eram cristãos? Meu pai, ele lia a Bíblia, né? Ele tinha como... algumas pessoas iam até para minha casa estudar a Bíblia com ele. É mesmo? Mas ele não professava mesmo uma fé assim, cristã, né? Ele tinha a Bíblia como um livro realmente de orientação, de busca, né? Cara, que coisa curiosa, né? Mas nós éramos católicos, aquele católico, você não tem uma religião, eu sou católico, né? Mas ele tinha essa sede pela palavra. Tinha. E você acha que isso veio de onde? Então, pastor, assim, eu não me lembro, né? Porque assim, o meu pai, quando na verdade me teve lá, ele já era de muita idade, né? A diferença era muito grande. Você tem quantos irmãos? Eu tinha uma irmã que faleceu, né? E agora só tô eu mesmo. Meu pai e minha mãe são falecidos também. Sim. E aí, o seu pai, quando você nasceu, ele tinha quantos anos? Então, quando eu nasci, meu pai já tinha 57 anos. Sim. Ele faleceu com? Ele faleceu com 78. Entendi. E aí, foram 11 anos, só de mais ou menos 12 para... Você foi criado ali 21, quer dizer. Você tinha 21 anos quando ele faleceu. Isso. Você foi criado ali na Pavuna. Na Pavuna. E o seu pai e a sua mãe sempre foram os seus maiores incentivadores. Sim, sim. Você, quando era pequeno, você tinha algum sonho assim de ser alguma coisa? Sim. O meu pai, ele era motorista oficial do Ministério da Aeronáutica, né? E muitas das vezes... ele era militar? Não, ele não era militar, era civil, na verdade, né? Sim. Ele só era motorista civil. E assim, todo mês que ele recebeu o pagamento, ele me levava junto com ele lá, né? E eu ia ali no aeroporto Santos Dumont, era o terceiro comando do Ministério da Aeronáutica.
E eu ia lá com ele e eu ficava vendo aqueles aviões ali, ele me levava para poder conhecer, Sim. e eu tinha um sonho de ser piloto de avião. É mesmo? Esse era o meu sonho. Era o meu sonho de ser piloto de avião, porque aquilo ali me fascinava um pouco, aquele ambiente. Quantos anos? Você lembra? Acho que isso aí com 7 ou 8 anos eu já começava a vislumbrar isso. Sim, aí você via aquele ambiente ali, se sentia atraído por aquilo ali, todo mês ele te levava? Todo mês. Todo Certo. mês, no dia do pagamento dele, porque naquela época são muitos anos, né? Aham. Você recebia realmente em espécie o pagamento, né? Então ele me levava lá e aí a gente tinha por hábito comer um pastel com caldo de cana, coisa que eu adorava. E esse desejo, esse anseio, ele foi até quando? Então, até alcançar a idade para o alistamento, né? Sim. Eu falei, pô, quero servir na aeronáutica, eu vou me Certo. alistar lá e vou ver se eu consigo dali conseguir realizar o meu sonho, né? Mas antes disso, assim, por ser uma família humilde, já desde cedo eu trabalhava, tinha minhas Quantos viradas anos? ali. Ó, para você ter uma ideia, eu fui pequeno jornaleiro com 12 anos de idade. Pequeno jornaleiro, tinha essa profissão, essa nominação. Pequeno jornaleiro. Fazia o que o pequeno jornaleiro? Então, pequeno jornaleiro, na verdade, a gente já acordava de madrugada, por isso que a madrugada está na minha vida, né? Eu acordo de madrugada tranquilo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente acordava, eu com 12 anos de idade, acordava às 4 da manhã, e a gente ia para uma banca central, ali na Pavuna mesmo, a gente tinha que casar jornal. O que é isso? Ele vinha em tabloide e você tinha que fazer aquele casamento até ele virar o próprio jornal. Mesmo? A gente casava os jornais, depois pegava o jornal, você entrava no caminhão, ele colocava numa banca onde você trabalhava. Entendi. E ali dos meus 12 anos de idade, por 4 anos até 16 anos, eu trabalhei como pequeno jornaleiro e estudava. Não deixei de estudar porque eu queria algo para mim, eu queria profissionalmente querer realizar o meu sonho. Sendo incentivado pelos pais. Sendo incentivado pelos meus pais. Certo. E aí com 16... Aí com 16 anos eu fui ser office boy. Fui office boy de uma eletrônica, consertava aparelhos de som, de TV. No centro da cidade ali? Não, na Baixada Fluminense. Certo. Centro da cidade ficou na minha vida porque como eu era boy, eu tinha que ir lá na República do Líbano, que fica no centro do Rio de Janeiro. Uhum. É uma rua que só tinha componentes eletrônicos. Tudo que você precisava comprar para consertar uma TV ou um som, lá que você encontrava, né? E aí, por eu ser office boy, aí começa a entrar o banco na minha vida. Por eu ser office boy, eu fazia banco. Entendi. E aí, naquela época, você só conseguiria pagar suas contas no banco onde você tinha conta. É mesmo? Porque não existia essa tecnologia toda. Cruzamento Não, entendi. Tinha que ser só na própria agência. E aí eu ia todo dia naquela agência. Tinha conta para pagar, ia lá naquela agência, pagava e ficava vendo as pessoas trabalhar no banco e aquilo me fascinou. Ou seja, mais do que da aeronáutica? Mais do que da aeronáutica, porque eu via que da aeronáutica era o meu sonho inicial, mas eu via assim, um pouco um sonho distante, porque para ser piloto de avião você tinha que fazer um curso que era muito caro. Entendi. E eu via que aquilo para mim no momento estava um pouco distante. Entendi. E aí eu comecei a me fascinar por ser bancário. Eu tinha pouca idade, ainda não conseguia ser, né? Mas aquilo tudo ali me fascinava. Eu falei, caramba, eu quero ser bancário, porque eu via aquele ambiente de fato mexia comigo. E aí eu fui avançando na idade, né? Aí eu comecei a perguntar como é que eu fazia para trabalhar no banco, porque eu via que o office boy poderia trabalhar com uma idade um pouco mais abaixo, né? E aí foi quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, entender o que era necessário, né? E naquela ocasião você só precisava ter o primeiro grau concluído, né? E se você quisesse se destacar, você tinha que ter um curso de datilografia. Hoje ninguém sabe o que é isso, né? Então eu vou, a gente vai chegar nela já, né? Vilminha tá aqui, a esposa do Laerte, mas eu vou fazer já a primeira prova de fogo para você. Se você lembra a sequência das letras, como é que era? Você lembra? SD. Botava aquele pano preto e você tinha que dizer. É isso mesmo. E aí, ali você se informou, obviamente. Assim, eu precisava ter esse curso, né? Então, vou ter que me preparar. Certo. Pô, se eu quero tanto entrar para ser bancário, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me capacitar. Qual era a minha capacitação? Datilografia. Sim. Aí eu falei, vou fazer um curso de datilografia. Fiz um curso de datilografia. No Senac, na época? Não, no curso chamado Imperador, em São João de Meriti. Sim. Aí fiz meu curso de datilografia e aí foi quando eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu já tenho curso de datilografia. Lá no banco? Eu já tenho curso de datilografia e como é que eu faço para poder entrar no banco? Aí o cara falou assim, cara, você tem que fazer um currículo. E aí entreguei o currículo. E aí passou-se mais alguns anos, nada. Você já tinha quantos anos aqui? Aí eu já estava com 17 para 18. 17 para 18.
Aí passou-se um ano e meio, nada aconteceu. Aí eu me alistei. Na aeronáutica. Aí me alistei na aeronáutica, né? E aí foi aquela relação no início. E serviu mesmo? Não servi porque eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Eu falei, cara, isso não é para mim. E aí eu conversei com meu pai tinha muito conhecimento no Ministério da Aeronáutica. Falei, pô, pai, isso aqui não é para mim, eu não quero ficar aqui. Eu quero ser bancário. Eu vou ter que ficar um ano e pouco. Pesada. Aí meu pai conseguiu, com o Tenente Coronel Almeida, eu me lembro até o nome dele hoje, a minha dispensa antes do tempo. Olha aí. Aí eu saí. Quando eu saí... Você vê o cuidado de Deus ali, já? O primeiro cuidado de Deus ali de... Já via, porque eu estava... não estava feliz ali, não Sim. era aquilo que eu queria para mim, né? Eu tinha um sonho, né? E eu ainda não era cristão, mas eu era uma pessoa religiosa, né? Eu tinha temor. Tinha temor a Deus, eu fazia... Não era oração, era reza, né? Você lia a Bíblia ou não? Muito pouco. Certo. Muito pouco. Mas eu acreditava muito, né, num ser supremo, e eu depositava nele expectativa e esperança. Sim. E aí foi quando eu saí, aí fiquei uns 3, 4 meses, nada aconteceu, a parada do banco não aconteceu, e aí eu fiz inscrição para ser policial militar. Caramba! Eu falei, pô, não posso ficar parado, vou ser um policial militar. Aí fiz a prova no Maracanã. Minha mãe não queria. O pessoal ficava batendo na prancheta? Exatamente. Exatamente. Minha mãe não queria. Não, né? Minha mãe falou, não quero você sendo policial. Eu falei, mãe, mas eu preciso... Morador da Baixada direcionar a minha vida. Policial militar. E aí eu passei, pastor. Você passou? Passei. Fui no Cefap, lá em Sulacap. Fiz os exames todos. Quando eu ia entrar para a polícia militar, chegou um telegrama na minha casa. Não tinha telefone. Telegrama. Hoje as pessoas não sabem nem o que é telegrama. É verdade. O telegrama veio... Explica aí o pessoal. É verdade. Tem muitos adolescentes que estão assistindo que não sabem o que era telegrama. Era uma forma de correspondência urgente, né? Quando queria se comunicar com alguém e mandava um telegrama, o correio entregava lá na sua casa. No mesmo dia, acho, né? Era no mesmo dia. Era no mesmo dia. E aí chegou um telegrama. E aí minha mãe falou assim, ó, chegou aqui isso aqui para você. Quando eu olhei, do Unibanco. Olha aí. Aí quando eu abri... me convidando para fazer um processo seletivo. Caramba. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero. Eu já tinha sido aprovado na polícia e tinha que me apresentar. Sim. Um mês depois. E aí eu fui lá, na Rua Uruguaiana, 94, 10º andar, lembro como se fosse hoje, né? 37 anos atrás. Caramba. Aí antes de você ir pro Unibanco, alguém disse para você que era loucura? Porque você tinha acabado de passar. Teoricamente, você seria um funcionário do Estado... você teria mais estabilidade do que você trabalhar num banco privado. Perfeito. Alguém disse para você nesse momento, pensa bem... sempre tem, né? Aqueles que, de fato, você tem um sonho, você quer... Aqueles acham que querem depositar a segurança ou a esperança em coisas ou instabilidade. Na verdade, quando eu falei que eu estava querendo entrar em banco, de fato existia uma rotatividade muito grande, né? O banco demitia muitas pessoas e contratava, demitia e contratava. E achavam que seria uma coisa muito curta a minha vida profissional dentro do banco, porque muitas pessoas a gente via que, cara, tu entra aqui, daqui a pouco o banco tá te mandando embora. Mas eu queria viver aquela experiência, eu queria viver aquele ambiente, né? Sim. E aí eu fui lá, fiz a entrevista, e aí, de novo, ó, agora você tem que aguardar em casa que você vai receber um telegrama se você foi aprovado. Sim. Aí, beleza. Aí, uma semana depois... Mas você já tinha se desligado da polícia? Não. Não? Escuta aí. Eu tinha um mês para me apresentar na Polícia Militar. E eu fui lá, uma semana depois, fiz. Faltavam, na verdade, 20 dias o prazo para se apresentar na Polícia Militar. Na época fazia teste físico ou não? Teste físico. Já tinha feito? Já tinha feito. Corrida, eletrocefalograma, exame médico, tudo. Era para se apresentar já para ser recruta. Certo. E aí, 10 dias depois, eu recebi o telegrama em casa. Ó, levar carteira profissional, isso, você foi aprovado. Incrível. Aí eu tive que ir no Cefap, lá na Sulacap, e falar, não quero mais ser policial militar, assinei lá, não quis, e comecei a trabalhar no banco. Incrível. Com 18 anos de idade. Que data foi essa, você lembra? Lembro, não tem como esquecer. 2 de dezembro de 1984. 2 de dezembro de 84, incrível. E ali você começou no centro da cidade? Centro da cidade. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Primeira carteira assinada como? Como escriturário, né, na verdade. Você era escriturário. E ali você começou o seu
o seu trabalho lá Isso. no banco. A minha vida profissional começou ali Certo. de fato. Muito bom. Aí ali você foi crescendo. Em qual momento que Cristo entrou na sua vida? Cristo entrou na minha vida. Assim, eu acho que Cristo já tinha entrado na minha vida desde o Sim. momento que eu. Mas Sim. consciência mesmo, e quando eu de fato conheci Uhum. Cristo, foi exatamente trabalhando no banco, né? Aham. Em 1997. 97? 97. Caramba, me converti em 96. 97. E aí eu estava trabalhando, a minha agência que eu trabalhava, ela pagava muitos aposentados, né? E aí uma missionária, ela ficou de longe me olhando, ela ficava... Eu falei, por que ela tá me olhando? Você era caixa? Não, eu era tesoureiro já. Tesoureiro. Eu já era tesoureiro, eu já tinha crescido profissionalmente dentro do banco. E aí eu fui ser tesoureiro, e ali não, na verdade ali eu era gerente administrativo. Não era tesoureiro, já era gerente administrativo. Foi quando ela falou, preciso falar com você. E eu evitando, né? Eu falei, não, mas pode falar com outra pessoa ali. Ela falou, não, tem que ser com você. Aí eu falei, por que essa mulher quer falar comigo, cara? Ela falou assim, não, o que eu tenho para falar para você é meio do pai. Aí eu, opa. Ela falou assim, ó, Deus está mandando eu te dizer isso. Aí eu recebi aquilo, mas ao mesmo tempo assim, falei, pô, será que ela fez sentido? Total sentido. Você vai ouvir agora como é que foram as coisas. Ela falou assim, ó, Deus está me dizendo que vai te levar para uma terra estranha, uma terra que você nunca pisou, e que Ele está, de fato, te honrando nessa terra. Eu vejo você voando, você no avião, e para um lugar totalmente que não é esse país. Aí eu, pô, cara, mas eu não pretendo ir para fora do país, eu não tenho nem passaporte. Caramba. Como é que... Eu achei que ela estava meio louca, né? Eu falei, pô, beleza. A gente trabalhando no banco, a gente tem algumas campanhas, pastor, né? Alguns programas, né? E aí um programa que chamava GAD Performance, tá? Então assim, a gente participava por grupo de agências e o GAD Performance, ele premiava a cada 6 meses o primeiro colocado do GAD Performance com uma viagem internacional, né? E você recebia até 4 salários seus integrais como premiação para você gastar num país que o banco de fato te presenteava para você conhecer. E aí a gente estava participando e eu não estava muito bem colocado ali, mas olha como é que são as coisas. E ela disse que seria naquele ano. Começamos a trabalhar, aí a agência começou a crescer. E aí a gente viu a possibilidade de acontecer de eu ganhar o prêmio do GAD Performance, e aí tá. Aí fez o fechamento, quando fez o fechamento, a agência que eu trabalhava ficou em primeiro lugar. E aí a minha primeira viagem internacional foi para a Itália. Que incrível. Aí eu comecei a lembrar do que ela tinha me falado. Aí eu falei, caramba, agora faz todo sentido o que ela está falando. E aí, de fato, eu viajei para a Itália, conheci a Itália através do banco, né, desse programa de meritocracia. E aí fui para a Itália. Pô, perfeito. Dali começou a vir outras viagens. Depois fui para a Espanha, para a Inglaterra, Cancún. Caramba. E aí eu comecei a ganhar vários prêmios GAD Performance. E aí eu via que Deus realmente estava me honrando ali. E aí o pior não foi esse. O pior foi numa situação que depois ela falou para mim que eu ia passar por um vento muito forte. Ela falou. Falou. Ó, Deus. E ela falou tudo nesse mesmo dia? Não. Desse da viagem, foi um dia que ela me contou. Depois que eu fiz a viagem e voltei, ela me procurou novamente. Mas qual foi o momento que você entregou sua vida para Jesus? Foi do vento forte. Ah, tá. Então vai. E aí foi quando ela virou para mim e falou assim, ó, Deus está me mostrando que você vai passar por um vento forte, mas Ele está me dizendo que Ele é contigo, que Ele está te guardando nesse vento forte. Que luta. Aí eu falei, mas o que é o vento forte? Primeiro que, assim, rapaz, essa linguagem não era uma linguagem que, né? E ela falava, e ela era bem pentecostal. Que vento é esse? Pô, se ela estiver viva, eu não sei, já procurei muitas vezes, missionária Aparecida, eu te amo. Foi através de você que eu conheci Jesus. Incrível. E aí, pastor, o que foi o vento forte? Tentativa de sequestro. Caramba. Foi um momento que foi muito forte o sequestro de funcionários a banco, né? Sim, né? Houve um período, né? Isso. Década de 80, né? Foi. De 85 para cima, né? E em 90 e pouco se intensificou muito. Foi, Até 2000. E aí eu era gerente geral, eu tinha a chave do cofre e tinha o segredo do cofre. Meu Deus. Né? E a gente pagava aposentados ali e eu diria hoje que era coisa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais que a gente recebia em numerário, né? Para poder fazer o pagamento. Sim. E aí numa noite que eu estava saindo, né, do banco,
eu fazia faculdade, fui fazer a faculdade, eu percebi que tinha um carro realmente me seguindo. Aham. Mas eu falei, pô, não deve ser nada. Aí fiz a faculdade, quando eu tô indo embora para casa, a gente que trabalha em banco, e como ficou muito em alta esse sequestro bancário, a gente tinha algumas regras de segurança que o próprio banco passava para a gente, e a gente passava para nossa esposa, para ter algum tipo de cuidado, Aham. observar carros próximos à nossa residência Aham. e tal. E aí nesse dia eu vim embora, saí da faculdade, vim embora, percebi que tinha um carro me seguindo. Falei, pô, estranho. Quando eu tô perto de chegar em casa, a minha esposa me ligou. Aham. Né? A minha esposa me ligou e falou assim, ó, tem alguma coisa estranha aqui em casa. Tem um carro parado na nossa porta, tem 2 caras em frente à nossa casa e mais 2 do outro lado da rua. Caramba. Aí eu já comecei a ficar desesperado. Quando eu Qual tô... ano que foi isso? Isso foi em 2001. 2001. E aí eu comecei a ficar meio desesperado. Quando eu olhei no retrovisor, o cara se aproximou. No carro. O que estava no carro de trás. Quando eu olhei, chegando próximo da minha casa, os caras que estavam um do lado e do outro conversaram entre si e apontaram assim como se fosse, é ele. Aham. Aí eu acelerei, né? Nessa época eu tinha um Vectra, né? O carro até que aquele 2.2 eu corria muito, eu acelerei, desesperado, né? Eu conhecia ali a Pavuna, eu já estava na Pavuna. Aham. Comecei a subir alguns morros que tem lá na Pavuna, tentando E eles me despistar, atrás? os caras atrás. E aí eu consegui, de fato, sair da visão deles, meio desesperado, fui parar em São João de Meriti, Rapaz, Coelho da Rocha. Só que agora minha adrenalina já subiu. Caramba! Esse era o vento forte que eu ia passar. Meu Deus. E aí a gente tinha um telefone da segurança do banco, todo mundo Ah, tinha, é? né? E aí eu liguei para a segurança do banco e falei, ó, tá acontecendo isso, tá tentando ter tá acontecendo uma sequestro. tentativa de sequestro. E aí a área de segurança do banco já acionou a polícia e imediatamente a polícia já estava na porta da minha casa e me perguntando onde é que eu estava. Falei, cara, eu acho que eu estou em Colher da Rocha, eu estou meio perdido aqui, estou meio apavorado, mas eu acho que os caras não conseguiram me achar. Os caras procuram uma delegacia mais próxima aí e conta o fato, narra o fato. E aí foi o que aconteceu, e aí eu fui para casa, aí fiquei 15 dias com segurança na minha casa. Imagino. E aí foi o vento forte. E de fato Deus me guardou, Deus me protegeu, porque não aconteceu. E o engraçado que quando aconteceu esse sequestro, eu me lembrei de uma pessoa. E essa pessoa, ela frequentava bastante a agência que eu trabalhava e ele era amigo de um policial. E aí, pelas câmeras do banco, o banco conseguiu identificar que essa pessoa esteve lá fazendo várias observações e ele foi preso por tentativa de assalto em Volta Redonda. Caramba. Cuidado de Deus claro ali na sua vida. Sim, né? cuidado de Deus. E tanto cuidado de Deus porque ele, ao mesmo tempo, ele me protegeu, mas ao mesmo tempo ele me avisou, você vai passar pelo vento, mas eu estou contigo. Sim. E aí eu entendi o que era o vento que eu ia passar. Sim. E como é que foi esse processo até você se render a Cristo? E aí foi quando ela me procurou. Ela voltou na agência, que ela recebia mesmo? a aposentadoria dela lá. Como é que era o nome dela? Missionária Aparecida. Não era um anjo, não, gente? Era um Meu anjo. Deus Era um do anjo. céu. Eu tenho certeza que era um anjo. O quê? E aí foi Até quando... hoje você não conseguiu achar ela? Ah. Não, eu cheguei a caminhar junto com ela e tudo, né? Ah, tá. E foi quando eu aceitei Jesus com ela. Ela tinha uma congregação muito pequena lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, ficava num monte, né? E a gente subia monte, fazia aquilo. E aí foi quando ela perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus ali. Na igreja? Na igrejinha dela, né? E foi quando eu comecei a me apaixonar de fato pelo evangelho. Certo. E quando que a Vilma entrou na sua vida? A Vilma entrou na minha vida em 2003. 2003. Conta um pouquinho pra gente aí. A gente trabalhava na mesma agência. Olha aí. Né? E eu já estava divorciado, né? E aí a gente... Assim, foi uma paixão meio primeira vista mesmo, sabe? E aí a gente começou o nosso relacionamento ali, e aí vi que era de verdade, né? Que de fato... e ela também já tinha um temor do Senhor, né? A Vilma tem essa característica mesmo, né? De cristã. E foi ali que começou, assim... Foi uma das melhores coisas da minha vida. Depois de você ter aceitado a Jesus. Foi depois. E a gente caminhava junto. Entendi. A gente caminhava junto. Então você diria que foi um bônus, assim? Foi uma deu, premiação. Assim, uma premiação. Uma premiação, né? Foi a melhor premiação. Meritocracia. A melhor premiação. Não, meritocracia não pode ter sido, né? Porque é graça, favor e merecido, né? É graça. Né? Lembrando que a Vilma está aqui nos bastidores. O Glautinho está com a gente aqui. Glautinho?
Tá com a gente? Ele aí tá nos bastidores aí. Mateuzinho, puder dar um microfone pra Vilminha aqui, só pra ela dar um oi, né? Afinal, depois de tantos elogios, né? Eu queria que a Vilminha pudesse falar aí com a gente um pouquinho, né, sobre isso. Mas antes, me fala uma coisa. E ali, naquela congregação, você se rendeu, aceitou a Jesus, Isso. né? E começou a caminhar caminhada. aí. Foi ali que começou Entendi. a minha caminhada. Entendi. Ali que eu comecei, de fato, ter mais proximidade, mais relacionamento com o Senhor. E aí eu percebi de que o Senhor já cuidava de mim já há muito tempo. E aí você começa a juntar, né, as peças e as coisas que vêm acontecendo na sua vida nessa jornada toda. E a gente viu o cuidado de Deus o tempo todo. Entendi. A Vilma já era cristã ou não? Nesse momento? Já era cristã, já frequentava. Já era? Se eu não me engano, ela frequentava. Mas eu não me lembro. Mas a gente caminhou junto numa congregação lá na Pavuna, né? E aí depois teve as outras congregações. Ela tá com o microfone na mão. Eu queria que ela falasse um pouquinho. Vocês não vão ver, mas vão ouvir. Vilminha, depois de uma declaração dessa de amor aí, né? O que você tem a dizer, né, de 2003? O que foi isso para você na sua vida? Ai, meu Deus. Então, primeiro dizer que eu sou fã número 1 desse cara, né? Incrível. E quando as pessoas contam a história dele, dizem que são amigos dele, que conhecem, eu sempre penso assim, nossa, as pessoas admiram tanto e assim, quem convive e quem sabe de fato a pessoa incrível que ele é e eu testifico isso, sou eu, né? Isso. Eu, minha filha, que estamos o tempo todo, moramos debaixo do mesmo teto, a gente compartilha das mesmas coisas. Então, assim, eu amo a história dele, ele tem uma história muito linda, de admirar mesmo. E de 2003 para cá, cara, a minha vida, assim, a gente vive os melhores dias, né? Eu tenho vivido os melhores dias Muito de 2003 para cá. A gente tem uma história incrível junto, a gente já passou por muita coisa. Sim. E vencendo sempre Muito em Cristo, né? E então é isso. Muito Nossa bom. história é muito linda. Muito bom. Fala um pouquinho pra mim, Laerte. E aí, logo que vocês se conheceram em 2003, quando é que vocês se casaram? Foi logo depois, 2 anos depois. 2 anos depois vocês se casaram e ali começaram a caminhar junto naquela comunidade de fé ali. Ficaram ali até quanto tempo? Pastor Sérgio foi quanto tempo? 2 anos. Sim. 2 anos. Aí depois nós nos mudamos, aí tivemos que ir para uma outra congregação. Você tinha algum sonho profissional? Então, profissional eu tinha de ser o piloto de avião, né? Era meu sonho. Não, digo depois que você decidiu estar no banco. Aí você foi escriturário, que você falou, foi o primeiro? Isso, E aí depois você foi caixa, era ser gerente geral. Era ser gerente geral. E aí você já era gerente geral? Não era. Não era ainda? Não era. Não, quando eu conheci a Vilma, sim. Já tinha sido promovido a gerente geral. Né? E aí eu tinha muito em mim, pastor, assim, eu acho que quando você quer, você tem que se preparar, se capacitar e buscar aquilo que você quer. Né? Se o meu alvo, de fato, era ser gerente geral, o que eu precisava para ser gerente geral? Entendi. E aí eu fui buscar isso. Né? E o que eu preciso? Qual é a qualificação que eu preciso ter? Qual é a capacitação e os conhecimentos técnicos que eu precisava? Você fazia isso à parte? Fazia isso à parte. Né? Me preparei para isso. E aí eu fui muito novo, né? Me chamaram de menudo, eu fui promovido de fato muito novo. É mesmo? A ser gerente geral, os mais antigos, porque o banco naquela época você tinha que ter uma certa idade, maturidade, para alcançar o cargo de gerente geral. Para você ser gerente geral de uma agência é muita responsabilidade. Trabalhar com pessoas, dar resultado. Então, assim, não é fácil, né? Certo. É de fato muita pressão. Você lembra com quantos anos de banco que você foi? Não. Então, com 31 anos de idade, eu fui a gerente geral e eu tinha 11 anos de banco, 12 anos de banco. Isso é muito precoce. 12 anos, sim, naquela época sim. Para aquela época era. Entendi. Para aquela época era. Certo. Depois que você assumiu, você tinha outros sonhos? Sim. Eu queria ser... Aí, gerente geral já tinha alcançado. Eu falei, cara, eu quero ser superintendente. Eu quero buscar ser superintendente e quiçá ser diretor do banco. Certo. Até porque eu era backup de diretor, né? Eu tinha um desempenho tão bom, porque quando o diretor entrava de licença, eu ficava no lugar do diretor de licença lá no centro do Rio. De licença não, de férias, perdão. No centro do Rio, eu lembro até hoje, Rua do Ouvidor, número 91, 7º andar, e aí ficava toda a diretoria do banco lá. Então eu falei, pô, é possível, eu como backup estou aqui, então eles conseguem enxergar em mim alguma qualificação. Né, enxergar em mim que eu tenho um potencial. Entendi. E aí, quando a gente ia almoçar todo mundo junto, com o diretor e tal.
E aí era aquele ambiente, né, que eu falei, pô, cara, eu quero buscar isso para mim, mas primeiro eu tinha que ser superintendente para depois ser diretor. Entendi. Agora eu tenho uma pergunta aqui, porque assim, até agora, a Vilma tá aqui com a gente, Glautinho. Antes disso, Glautinho, como é que tá aí o pessoal? Fala um pouquinho pra gente aí, pessoal que tá no chat aí, como é que tá a interação aí? A galera tá aqui, ó, já começou a mandar as mensagens. O pastor Alexandre Barreto tá aqui. Boa noite, meu grande amigo grandão. A Michele Barreto também, meu amigo querido. Você que tá aí, quer fazer uma pergunta, botar uma sugestão, Isso aí. contar algum testemunho, pode colocar aqui que a gente vai estar lendo ao vivaço. Maravilha. Eu tô ouvindo essa história, né, que é uma história emocionante, de vários livramentos, de coisas incríveis, mas eu queria te perguntar, assim, porque até agora foi uma história de só sucesso. Teve algum momento na sua vida, assim, que aconteceu alguma coisa que você falou, cara, agora não tem jeito, agora já era, e a partir daquele momento, de um fato, de alguma coisa que tenha acontecido, que foi um momento decisivo, um ponto de inflexão na sua vida? Teve isso? Teve, né? Para Deus mostrar que Ele é Deus mesmo na nossa vida, né? Sim. Teve sim, como eu trabalhava numa agência, né, e tinha um cliente que ele prestava serviço para Danone, né? Sim. Danone de iogurte, né? E aí ele me ofereceu colocar um caminhão consignado lá na Danone. Certo. Aí eu falei, cara, mas como é que isso funciona? Cara, esse é um plano B para você, você tem uma renda por fora e paga muito bem. E aí ele trouxe alguns números e eu, né, como bancário, a gente fez conta. Uhum. Investimento é de X, o retorno é de Y, cara, a conta fecha. Aí eu falei, pô, beleza. Eu falei, cara, mas deixa eu orar ao Senhor para ver se o Senhor tá nisso. Uhum. É o famoso plano B que a gente quer ter, né, e tal, se acontecer alguma coisa. Uhum. Aí eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, se for da tua vontade, esse projeto vai ser aprovado, o caminhão vai ser aprovado. O investimento era 150 mil no caminhão, zero Volkswagen, um 15, 180. O ano que foi? Só para a gente ter ideia de valor, que 150 mil hoje já é muito dinheiro. Mas, né? Lembro porque isso foi em 2000, eu já estava com a Vilma, isso foi 2002, foi em 2002. E aí foi lá, né, o que aconteceu? A ficha, ela foi recusada. Porque eu tinha que agregar o caminhão a um CNPJ. Certo. Aí o cara, não, meu CNPJ tá legal, eu faço declaração, tudo direitinho. A ficha foi negada, foi recusada. E você orou o Senhor? Orei ao Senhor. E falei, na oração você falou o quê? Se não for da tua vontade, que isso seja recusado. e eu fazia análise de crédito no banco. Ah, você fazia? Sabia como que funcionava? Fazia como é que funcionava. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, vai ser aprovado. Uhum. Falei, pô, esse cara tem uma análise boa, um score bom. Eu falei, pô, vai ser aprovado. Uhum. Foi negado. Aí o que eu fiz? Eu falei, e aí a gente, como ser humano, a gente é meio ganancioso às vezes, né? Caramba. E a gente, pô, não vou perder essa oportunidade, Laerte, não. Eu vou deixar você contar e depois eu vou contar aqui que veio na minha cabeça um fato que aconteceu comigo e com você. Continua, vai. Aí, o que eu fiz? Cara, eu tinha um bom salário, Uhum. eu tinha vários prêmios que eu recebia do banco, meu imposto de renda era lá em cima. Falei, cara, vou tentar na pessoa física. Eu tinha uma poupança, um dinheiro guardado, uma reserva, né? Eu falei, cara, eu não vou financiar 100%. Eu vou dar 20%, cara, 30 mil reais de entrada, e vou financiar o resto. Acho que isso vai passar na pessoa física. Aí botei lá. O cara foi, pô, tá aprovado. Falei, pô. Mas tinha sido recusado primeiro. Tinha sido recusado primeiro. E a oração foi para, se não fosse da vontade do Senhor, que tivesse sido recusado. Certo. Só para você que está em casa entender como é que funciona. Há caminhos que aos olhos do homem parece, né? Vamos lá. E aí? E aí, cara, que foi a minha derrotada. Então, assim, aprovou, compramos o caminhão. Glória a Deus, coloquei o implemento. Deus abriu a porta. Trucado, caminhão 0 quilômetro. Até eu dirigi, eu falei, cara, o bicho é muito gostoso. Aquele baú, né, faquine e tal, aquele refrigerador Thermo King, tudo direitinho. Falei, pô, olhei o caminhão, tirei foto e tudo. Botou o primeiro dia o caminhão para trabalhar. Primeiro que eu tinha que contratar um motorista, essas coisas todas. Aí começou a trabalhar o caminhão, a primeira semana, a segunda semana. Aí o cara, não. Eu falei, cara, mas não tá dando aquilo que você falou, não. Não, porque essa semana tá fraca. Eu comecei a botar do bolso. Eita. Abastecimento. É mesmo? Pedágio. Aí eu falei, caramba, pô, beleza, mas o cara falou que dá. Aí botei. E pagava seguro. O seguro de um caminhão é caro. Eu pagava R$1.500 e poucos por mês. Era 15 mil o seguro do caminhão na ocasião. Era 10% do valor do caminhão. Caramba.
Aí foi. Segundo mês, nada. Eu tinha cartão, né? American Express Card, outro, e foi abastecendo e botando do bolso. Terceiro mês, nada. Falei, caraca, meu irmão, já tô pagando do meu aqui Que direto. loucura. Não, Você e já aí, contando olha, com o payback, o negócio não... meu Deus do céu, vai ouvindo agora. E aí, o que eu falei? Cara, tem que cortar custo. Eu falei, cara, vou tirar o seguro. Meu Deus. Vou tirar o seguro. Já tô até vendo, hein? Eu já estou prevendo, hein? Meu Deus. Vou tirar. A adrenalina tá vindo de novo, Vilma. A adrenalina da tentativa de sequestro veio agora de novo, gente. Você que tá em casa aí. Rapaz, vai ouvindo que o carnê do caminhão eu guardei até pouco tempo comigo porque era para testemunho. Era contava uma Bíblia? testemunho. Era uma Bíblia. Você tava onde, digamos assim? Gênesis? Você tava em Gênesis, o você tava capítulo 2. Ah, no capítulo 2. Tava no Pentateuco, nem. E aí, cara, eu cortei o seguro, né? Aí eu falei assim, pô, vou cortar o seguro para poder ajustar aqui, porque o negócio já tá ficando pesado e tal. Meu Deus. Cara, eu tava num culto com a minha esposa, e aí o meu motorista me ligando, eu desligando, me ligando, desligando. Eu falei, cara, esse cara tá insistindo. Aí saí do culto, quando eu atendi o telefone, o cara chorando, ele falou assim, Laerte, eu acabei com um caminhão aqui em Lorena, na traseira de uma carreta. Aí aquilo gelou, eu falei, como? Aí ele, cara, eu acabei com um caminhão na traseira de uma carreta. Falei, cara, e você, como é que tá São Paulo? Porque buscava lá na fábrica da Itambé, que a Danone tinha comprado a Itambé, então puxava carga, carregava 22 toneladas, e puxava a carga toda direto para cá para fazer a distribuição. E aí eu falei, cara... E ele ficou bem? Sofreu? Não, ele teve livramento. Se tu vê a cabine do caminhão, acabou com a cabine, envergou tudo. O espaço que ficou ali foi exatamente o espaço dele. Meu Deus. Dele. Ele poderia ter morrido e eu ter respondido. Sim. E aí, cara, eu falei, cara, tô indo pra aí. Quilômetro tal, Lorena, vambora. Aí eu falei com ela, deixei ela em casa, peguei o carro e fui igual um louco. Meu Deus. Um maluco pra Lorena. Cara, quando eu chego lá, quando eu olho pro caminhão, eu falei assim, meu Deus do céu, acabou. O que é pior, eu fiquei com o meu prejuízo, né, porque eu não tinha seguro, e ainda tive que pagar o prejuízo da carreta. Porque não tinha carreta? Não tinha seguro a carreta? A carreta tinha, mas ela vai cobrar de mim a franquia, né, porque entendi. eu que bati na traseira da carreta. E aí foi ali que eu falei assim, caramba, agora ferrou tudo. Eu tenho 5.800 para pagar por mês do caminhão e eu não tenho caminhão. Aí eu falei, caramba, ferrou. E a gente que trabalha em banco, pastor, a gente não pode ter o nome sujo, porque isso está em contrato. Entendi. Isso está numa cláusula que se você tiver, o banco pode te desligar por justa causa. Caramba. E ali começou eu pegando empréstimo aqui, pegando empréstimo ali, tento pagar. Eu falei, cara, eu tenho que consertar o caminhão tem que voltar a trabalhar. Né? Porque ele parado não vai me dar lucro. Aí comprei uma cabine nova. Né? Comprei uma cabine nova completa era R$35 mil. Comprei a cabine, parcelei, comprei, botei o caminhão para rodar. E aí aquela situação, né? Paga e não paga, paga e não paga, paga e não paga. Aí começou a enrolar tudo, meus cartões de crédito começaram a estourar, empréstimos começaram a pipocar, e aí me baixou uma depressãozinha, comecei a ficar muito mal. Mal em casa, mal no trabalho. Aí você achou que não ia ter mais jeito? Assim? Achei que não ia ter mais jeito. Eu já estava morando em Friburgo, tinha aceitado um desafio para ir para Friburgo, né? Assumi uma agência muito grande lá. E a gente estava caminhando numa congregação lá. Já mudei até de posição aqui. Olha só aí. E aí você vai ver como é que Deus como é que Deus está sendo, foi e é na minha vida, né? Caramba. E aí eu falei assim, caramba, isso é uma questão de momento, eu vou ser mandando embora. Não tinha mais o que fazer, cara. O nome já estava sujo. Já estava sujo. Cheque devolvido, nome sujo. Eu falava, caramba, amor, vai ser uma questão de tempo. E aí o meu diretor me ligou. Falou assim, cara, preciso que você venha aqui no Rio, porque ficava lá no Rio, né, a diretoria. Preciso conversar com você. Aí eu falei pra Vilma, caramba, acho que vou ser desligado hoje. Mas antes disso, deixa eu te contar outra coisa. Eu vim orando, pedindo ao Senhor, e a gente foi num culto. Não, mas deixa eu entender aqui. Você orou lá atrás para que, se fosse a vontade dele, as portas fossem fechadas. Deus fechou. E eu... Meu Deus! Então fui pelos isso, fundos. Né, cara? Muitas vezes a gente faz isso, né? Exatamente. A gente ora, Deus faz e a gente ainda pega um atalho, né? Exatamente. E aí, fala. E aí a gente estava indo na igreja Maranata, lá em Nova Friburgo, e nesse dia tinha um pregador de fora. Certo. A gente na igreja e, né, eu nunca deixei de ter fé e buscar a minha esperança no Senhor. E esse pregador de fora, quando ele me viu, ele me apontou assim e desceu. Aí veio, parou a pregação e veio. E aí começou a falar línguas e traduzindo, falando língua e traduzindo. E ali eu percebi que era Deus.
que Deus estava falando E assim, o que ó, que ele estou falou? eu hoje acabando com o teu sofrimento e enxugando todas as suas Meu lágrimas. Deus. Você estava quantos meses vivendo essa angústia? Você lembra? Uns 2 meses, eu acho, Meu 2 para Deus. 3 meses. Mas Eu tinha um carro isso zero, era- até vendi o carro, entreguei o carro. Isso era uns porque eu não 3 tinha. anos já, né? Porque eu não dormia, né? Não dormia. Você ficou sem carro? Fiquei sem carro, pensei em andar a pé. E É mesmo? eu me sentia constrangido, porque eu estava numa cidade pequena, Aham. todo mundo me conhecia como gerente geral, ela sabe disso. Quando eu ia trabalhar, eu ia num ônibus, com aquela terno, pasta Aham. 007. Alguns clientes desciam e falavam assim, ué, vai lá pro banco, eu vou te dar uma carona. Eu quero teu carro. Eu falei, meu carro tá consertando. Não era. Aham. Eu não tinha mais carro. Sim. E aí eu passei com a minha filha tinha 1 ano, não tinha nenhum ano de idade, minha filha tinha meses, eu ia com ela no ônibus cheio, né, em pé, deixava ela na creche e ia trabalhar, mas eu não tinha mais energia. Aquilo Ela tinha me quantos consumiu. anos? Ela ia fazer 1 aninho, tinha meses. Caramba. E eu não tinha mais vontade, sabe? Porque aquilo me consumia de noite, de noite, de noite. Eu falei, vai Imagino. chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. E a Vilma trabalhava em Nova Friburgo também. É o preço, né? É o preço É da a- desobediência. É Porque a, eu é a- orei, eu é a pedi. colheita, né? Exatamente. Caramba. E aí, pastor, aquele pregador, quando veio, quando Deus falou comigo, eu falei, caramba, aquilo me deu um ânimo, um renovo. 2 dias depois, eu recebi a ligação do meu diretor. Aham. Mas olha como é que Qual são foi as a palavra dele? Ele disse? coisas. Ele disse que estava Deus entrando, né, nesse negócio e resolvendo para provar que ele era Deus na minha vida Entendi. e que estaria enxugando as minhas lágrimas, porque eu só chorava, né? Entendi. A- Foi a segunda maior experiência, porque a segunda primeira foi a o do livramento. vento. Isso. E essa? Essa foi. Iva, escuta essa. Como é que Deus é tremendo. Ele não trabalha com lógica, na verdade. A gente acha que tem que ter uma lógica. Olha aí, Mas gente. Deus não trabalha com lógica, não tem que se entender. Meu Deus. Então, na verdade, 2 dias depois eu recebi a ligação. Mas eu, ao mesmo tempo, falei assim: caramba, você mandar ele embora. O cara tinha falado 2 dias antes comigo que Deus. Sim. Eu não liguei uma coisa na outra. Eu achei que era o meu desligamento. Aí eu falei pra ela: ó, tô indo pra lá e eu acho que hoje eu vou ser desligado. E aí cheguei lá, aguardei, aí o diretor me chamou na sala dele, aí chamou a secretária dele, aí ele pegou um envelope e falou assim, cara, me explica isso aqui. Era todas as restrições que estavam no meu nome. Aí eu falei, caramba. Aí eu tentei explicar, mas eu só chorava. Aham. E aí expliquei toda a história para ele, contei a história. Aí ele falou, cara, eu gosto muito de você. Mas você sabe que isso aqui não tem o que fazer, né? Isso aqui é desligamento. Aham. Aí eu falei assim, eu sei. Ele falou assim, cara, mas eu não vou te desligar, não. E ele tá ainda? Tá ainda? Tá, mas tá no Banco Safra. Entendi. E aí eu falei assim, aí ele falou assim, deixa eu ligar pro Tadeu Sassi, que era o diretor executivo do banco, Aham. e contou a minha história. Eu já me conheci porque toda vez que eu recebia prêmio lá em São Paulo, esses diretores que me entregavam prêmio, você aqui de novo, você... Então passei a ficar conhecido. Como é que Deus faz as coisas? Caramba. Uma coisa puxa a outra e há uma lógica nisso aí. Aham. E aí ele falou assim, cara, eu vou tentar te ajudar. Qual é a tua dívida toda hoje? Aí eu falei, cara, é essa. Aí ele, tá. Aí ligou pro diretor de crédito do banco e falou assim, ó, tô com um cara aqui, Amanda do Tadeu Sassi, que é o diretor executivo do banco. Eu preciso que você faça um negócio para ajudar ele. Uhum. O salário dele é esse. Não pode passar de tantos % do salário dele para que ele possa viver tranquilo. Aí o cara falou assim, não, vamos fazer isso, isso, isso. Cara, fez um empréstimo para mim em 48 meses, sem juros, Uau. liquidou todas as minhas dívidas e ele falou assim, ó, cara, não erra mais. Entendi. E essa pessoa, ele era um cristão ou não? Não. Um cuidado de Deus mesmo. Cuidar de Deus, não era cristão. Não era cristão. Deus Foi usa pessoas. O pastor, foi uma exceção que ninguém nunca viu no banco. Quando eu conto isso, eu falo, caramba, é Deus. existe Eu isso. creio que é Deus. Não tem dúvida, né? É. E aí, olha como é que são as coisas, como é que Deus é tão tremendo na nossa vida. Aquilo ali voltou a me dar ânimo, né? Eu Sim. voltei a ter brilho nos olhos. Quando você disse isso pra Vilma, qual foi a reação? Né? Nossa, a gente chorava junto, agradecendo a Deus, né? E aí eu voltei a ter ânimo. Aham, porque você já não tinha mais ânimo nem pra... A minha equipe via isso em mim e falou assim, cara, esse cara tá acontecendo alguma coisa com ele. E eu tinha vergonha de falar isso pra eles. Entendi. Né? E aí eu tava meio apático, não tinha energia para cobrar conseguia nem meta, premiação. nada, muito mal. E aquilo ali me deu um renovo, cara. Eu voltei pro banco numa segunda-feira, isso foi numa sexta-feira, eu voltei pro banco numa segunda-feira, totalmente transformado. A galera olhou assim, o que esse cara tomou alguma coisa. Qual foi o final de semana, em qual lugar que ele foi, né? E aí, cara, foi... Olha, escuta a história, como é que Deus vai fazendo. E aí eu comecei a trabalhar, a equipe começou a ver essa motivação.
A gente começou a trabalhar, aí ganhei outros prêmios. O que era para pagar em 48 meses, eu paguei em 18 meses. Que isso? Porque Você ganhou muitas premiações muitas assim? premiações. Por meritocracia? Muitas. Muito Graças legal, a Deus. Muito legal. E aí eu vi que, como Deus é tremendo na Mas nossa assim, vida. só para o pessoal que está em casa, né, para ficar claro isso, porque tem muita gente que tem essa impressão, não, eu sou servo de Deus, as coisas vão acontecer na minha vida, é claro que você servia a Deus, mas tudo você fez por onde, né? Sim. Tudo você colocou Deus à frente, mas também você colocou à frente tudo aquilo que você podia fazer, né? Isso é importante as pessoas estarem com esse entendimento aberto, porque a minha parte eu preciso fazer. Eu sempre falo nas minhas mensagens, Deus trabalha em parceria. É verdade. Não é isso? É verdade. E foi o que aconteceu. Então, assim, eu fiz muito assim, eu fiz além, porque assim, eu me senti tão motivado, Sim, né? Aquilo ali 18 meses você pagou. Eu consegui pagar exatamente a dívida que eu tinha e Deus foi tremendo. Foi tremendo. 48 para 18. Foi tremendo. Foi tremendo. E ali você aprendeu uma grande lição. Que lição é essa? A lição é de que quando a gente orar ao Senhor e o Senhor responder que é não, é não. Então eu vou contar agora a minha aqui, né? Eu vou contar a minha aqui. Eu já era pastor, né? Eu estava com o mercado, estava com uma empresa também, e estava com algumas empresas, na verdade. Eu era cliente do Itaú e apareceu uma oportunidade para mim, na época, na compra de um imóvel, você vai lembrar disso. E aí, obviamente, né, eu tinha uma reserva e tal, acho que a mesma coisa dele. E assim, irmãos, impressionante isso. Eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, tá essa situação, essa oportunidade, eu queria colocar diante do Senhor, né? Poxa, o Senhor sabe as minhas motivações. Eu não estou querendo nada para que isso seja, né? É apenas um investimento e tal. E eu falei, se não for da tua vontade, que não passe. E eu me lembro que fui na agência, falei com o gerente e tal, e o gerente falou, olha, não está aprovado. E eu falei, poxa, mas não é possível, cara. E eu, na época, tinha o score que chama, né? Score. Tava muito bom e tal, e a gerente do banco falou, olha, não passou e tal. E aí eu me lembro que eu liguei para você, eu falei, pô, cara, dá uma olhada aí, cara, será que o gerente... Você lembra disso? Lembro disso. Será que o gerente... Aí eu fui lá. Eu fui lá na agência, sentei com você, ele pegou o computador e eu me lembro claramente do que você falou para mim. Você mexendo lá, normalmente quem trabalha em banco, né? Quando você tá de frente, você ouve aquele barulho. E ele falou assim, estranho, você tem um score alto aqui, já era para isso ter sido aprovado. E eu falei, meu Deus, é o inimigo! É o inimigo! O inimigo tá furioso, o inimigo quer me atrapalhar. Olha, gente, e assim, foi muito curioso. Mas eu quero louvar a Deus porque ainda assim, né, não foi aprovado. E eu tinha dado entrada para uma pessoa, eu tinha dado um sinal para a pessoa para compra. E aí eu cheguei para a pessoa e falei, olha, não foi aprovado e tal. E eu tentei outros meios ainda, como você, graças a Deus, o plano B não deu certo e eu consegui de volta essa entrada que eu tinha dado para essa situação. Hoje tem um monte de gente que está na justiça aí, porque não conseguiu receber, teve problema de justiça, enfim. Então, um grande livramento de Deus. Graças a Deus eu não passei o que você passou, mas eu também tive essa lição aí. Então, o maior ensinamento, né, que você teve, para quem está em casa, falar nessa câmera aqui que está de frente para você. É a obediência, né? Obediência. Eu acho que a obediência é o maior ensinamento, né? E incrível como é que Deus tem o amor pelas nossas vidas e o cuidado de nós, né? Isso. É porque quando de fato foi negado, porque assim, não era para acontecer mesmo, né? Ele queria de fato me proteger. Sim. E aí isso de fato gerou um ensinamento para mim de muito bom, muito acho que rico. tudo que você for fazer na vida você tem que colocar diante do Senhor para saber se Ele está nesse negócio, está nesse planejamento, né? Muito bom. Você falou para a gente aqui no início que você sempre foi a madrugada sempre fez parte da sua vida, né? Eu que conheço um pouco você, sei que você é uma pessoa extremamente disciplinada. Fala um pouquinho para a gente assim,
sobre de como a vida hoje ela é regrada, né? A sua rotina, né? Você, claro, conheço você, é um homem de Deus, um servo de Deus. As coisas de Deus estão à frente na sua vida de tudo. Mateus 6,33 faz parte da sua vida. Você tem quantos anos hoje de banco? 37. 37. Você deve estar próximo já Sim. de se aposentar, apesar de ser bastante jovem. Qual a sua rotina hoje, Olarte? Você acorda todo dia, que horas? 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. O relógio que te acorda? Não, o relógio que me acorda. Mas eu levanto de boas. Aham. Levanto dando bom dia a Deus, ao Aham. Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Muito legal. E aí começa o meu dia, né? Faz seu devocional. Devocional, né? Faço o café para minha esposa, né? Sim. Coloco na mesa, Pô, que cafezinho legal. para ela. Sim. E a gente, 6 horas da manhã, tá na academia, né? 6 horas. Então, 6 da manhã a gente já vai para academia, a gente faz os nossos exercícios lá, é o nosso treino, né? Aham. E aí eu volto para casa, tomo café, tomo banho, vou pro banco, e aí depois do banco para casa também. O que eu acho que é legal aqui a gente falar, pastor, assim, é uma questão até da gente ser correto, ser 100%. Assim, o que eu falo para algumas pessoas lá, cara, quando eu estou no banco, ele é meu empregador. Sim. Eu tenho um contrato de trabalho com ele. Sim. Eu tenho que estar naquele período 100% no banco. É isso. Eu estar olhando o WhatsApp, estar olhando o isso. Instagram, porque ele está acreditando que eu estou ali verdade. cumprindo aquilo que eu tenho no contrato. É verdade. Quando eu estou na igreja, eu não posso estar no banco. Eu tenho que estar Verdade. 100% na igreja, porque é o tempo que eu dedico a Deus. É verdade. E quando eu estou em Muito casa, difícil, ela sabe disso, eu não pego em celular do banco que está respondendo nada. Eu tenho que estar 100% com a família. Muito legal. Então eu acho que legal. isso que eu levo para a minha vida, né? Uma questão até de justiça mesmo. Ser correto, né? Sim. Você Então, sabe que aconteceu um fato hoje? O Glautinho que está aqui, eu acho que ele está fazendo parte disso. Tem muitos grupos que eu participo, né? Em vários lugares. E aí hoje, por incrível que pareça, hoje, Vilma, eu estava em casa e aí uma pessoa foi e botou um link. Se estiver ouvindo e assistindo, vai ver aqui. Não é da igreja, não é daqui de Cabo Frio. Botou um link de uma conferência. E aí botou no grupo e falou, olha aí, a conferência é muito boa. Acabei de assistir, tô aqui no meu trabalho. Aí eu falei assim, ué, acabou de assistir? No trabalho? No trabalho? Fiquei pensando assim, né? Aí eu falei assim, cara, falo ou não falo? Eu tava sentado assim numa cadeira, com o telefone na mão. Eu falei assim, falo ou não falo? Falei, eu não vou falar não. Não vou falar não, tá no grupo, não vou expor. Mas aquilo me incomodou. Como que, sabe, um grupo de cristãos, só tinha crente no grupo. O cara botou uma conferência, vou até falar de quem foi. Do Luciano Subirá, que agora a conferência Graça. Aí o cara colocou e falou, tô aqui, acabei de assistir o meu trabalho, mas eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, e é isso que você falou, né, cara? Isso é um tipo de semente, não é? Sim. Você vai colher, cara. Sim. Não é? Você está roubando o tempo daquele que é dedicado, né? Se é o tempo do teu trabalho, é o tempo do teu trabalho. Se é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo da família, é o tempo da família. Exatamente. A gente não pode misturar as coisas, sabe? Isso me incomoda, de fato me incomoda muito. E ela mesmo fala, a Vilma fala, eu mando zap para você, você não responde. Cara, dificilmente o pastor Barreto, que deve estar me assistindo, te amo, meu amigo, ele fala assim, ele só vai me respondendo que vem, porque ele não responde não, ele não olha o zap não. De fato eu não olho, quando eu estou trabalhando, de fato, dificilmente eu vou ali e olho, mas eu estou concentrado naquilo que eu... E esses ensinamentos você aprendeu durante a vida ou veio lá de papai, de mamãe? Não, meu pai. Seu pai? Meu pai. Eu tenho uma disciplina também muito grande com horário. Com horário, né? Com horário. Meu pai sempre falava, a missa se espera dentro da igreja. Olha aí. Então, assim, se eu marquei com você 8, 7 mil, eu já estou lá no lugar te aguardando. Que legal. E que bom que a Vilma também é assim, né? Ela é muito regrada em horário, em compromisso. Né? Porque, assim, eu não posso tentar entender... Claro que alguns percalços acontecem. Sim. Se você marca comigo às 8, por que você chega às 8h30? Sim. Você não marcou às 8? De alguma forma é um desrespeito. É um desrespeito com quem está ali, com quem está te esperando, te aguardando, cedo, né? Então, assim, eu sou muito chato com essas coisas, entendeu? Muito legal. Fala uma coisa pra mim, que eu conheço da sua história também, e sei que a sua mãezinha, né, você cuidou dela até os últimos dias dela. Fala um pouquinho disso pra gente, porque pouca gente sabe sobre isso, né? A minha mãe teve 2 AVCs, né? Um isquêmico e depois um outro hemorrágico, e ela ficou, de fato, com sequelas, né? Que já não poderia mais se mexer,
a alimentação já não era mais de forma Ela via tinha oral. consciência ou não? No final já não tinha mais, no segundo ela já não tinha mais Entendi, consciência. já era Né? praticamente vegetativo. E aí, por 10 anos, 10 anos. por 10 anos, eu e a minha esposa, agradeço muito a minha esposa, Olha aí. porque se dedicou muito tempo a ela, né? Como se fosse a mãe dela, né? Sim. Nos momentos que eu não podia, ela estava ajudando. Incrível. Como é que era o nome da sua mãe? Zenir. Dona Zeni. Dona Zeni deu para você, né, Vilma, aquilo que ela tinha de mais precioso, né? Que é o filho, né? Então, eu que tenho filho hoje, sei o que é isso, né? A gente tem um amor, a gente é capaz de se precisar dar o nosso coração. Verdade. E hoje a gente só sabe esse valor, né, quem realmente é pai e é mãe, né? De fato, né? E a Dona Zeni deu para você o Laerte, né? E vocês cuidaram dela 10 anos, 10 né, anos. Laerte? Teve muita renúncia nesse período, a gente não viajava, não Sim. curtia. E as pessoas até estranham hoje, que tanto eles viajam. Gente, foram 10 anos represados, né? E hoje a gente, de fato, aproveita bastante. Sim. Mas a gente não podia, porque tinha que ter aquele todo cuidado com ela. Você tinha né? quase que uma UTI ali, Com home care mesmo, Home dentro care, de casa isso. ali, né? Tinha que cuidar dela, né? E de fato eu não me arrependo, porque Sim. o que ela fez por mim, Sim. eu acho que eu não paguei a metade do que ela fez por mim. A minha mãe me ensinou muito ela não tinha muito estudo, mas com atitudes, Olha com que atos incrível. de amor, sabe? E a gente sabe que o amor, ele é a linguagem universal, né? Poderoso. E o amor, ele transforma todo qualquer tipo de situação. E foi dela que eu tive esse cuidado, esse amor, e de acolher. Minha mãe acolhia as pessoas em casa, né, de uma forma assim maravilhosa. E eu aprendi isso com ela, vivendo junto com ela, né? Aí eu falei, cara, agora tá na hora de eu retribuir tudo aquilo que ela me deu. E aí, de boas, eu fazia. E Deus é tão bom, pastor, tão bom. Porque assim, Deus tirava o meu olfato no momento que eu tinha que cuidar dela, que, né, Sim. se defecava toda, Sim. e que as pessoas sentiam e eu não sentia. Entendi. E eu fazia de boa toda a limpeza, que ela se sentia constrangida com aquilo tudo. Entendi. E eu dava banho nela, fazia, cara, e do momento que eu saía, eu voltava. Incrível. Entendi. Incrível, porque era um negócio meio constrangedor e difícil. Eu vivo isso hoje, Difícil, né? é difícil. Você que caminha com a gente aqui, sabe que eu falo assim, absurdamente, sobre o legado que a minha avó deixou, né? Verdade. Muitas palavras a todo momento eu cito. E ela, curiosamente, teve um AVC, né? Hoje ela está com 96 anos, está acamada. Ela realmente bastante debilitada, não é tão lúcida. Poucas são as vezes que eu vou lá, eu vou 2 vezes por semana. Quem cuida dela é a minha mãe hoje, né? Que minha avó me criou, mas a minha mãe é que cuida dela e mais alguns irmãos que estão ali cooperando, né? 2 vezes por semana vou lá, dou banho nela, dou comida para ela. Mas assim, o que você falou eu sinto, de estar ali, mesmo ela não me reconhecendo, mesmo não fazendo o menor sentido para ela, mas para mim, pelo que ela fez, né? E tudo o que eu fizer ainda é pouco. É pouco, é verdade. Porque eu só sou o que sou por todo o investimento, por todo o cuidado, né? Por tudo que foi feito na minha vida. Né? Você que está assistindo a gente aí sabe, ou deve conhecer um pouco da minha história, né, dos abandonos que sofri, e realmente foi ela que fez. Isso é incrível, né? E eu acho que o mais extraordinário da nossa vida em Cristo é saber, no caso, a sua mãezinha já está nos braços do Pai. Um dia a gente vai estar todos juntos novamente. Verdade, né? graças a Deus. Sua mãe, ela partiu para a glória quando? Foi 21, né, amor? Ela passou pelo Covid? Chegou a passar no Covid? Não. Janeiro de 20. Janeiro de 20. Janeiro de 20. O Covid foi março, né? Foi março. Março de 20. Foi 2 meses depois. Fala um pouquinho para mim agora, trazendo um pouco nessa ótica, né, que você trabalha, né? Você está nesse mercado financeiro, né? Posso dizer assim, lida com muitas empresas, tem realmente acesso a muitos empresários. O que você pode dizer, Laerte, sobre esse cenário onde muita gente hoje fala sobre esse pós-Covid, sobre esse tempo de crise? Você que, ao mesmo tempo, deve ter acesso a muitas pessoas pessimistas, mas também a muitas pessoas otimistas, né? A gente está num ano de eleição, eu não sou uma pessoa que falo muito sobre esse processo político, entendo que nós, como cristãos,
temos que fazer o nosso dever cívico. Mais especificamente, eu acredito que a nossa vida ela não vai mudar segundo uma esfera política. Nós é que determinamos. O que você podia falar para a gente sobre esse cenário aí, sabe? Sobre as expectativas de uma vida melhor, Laerte? Assim, pastor, a Covid, ela trouxe uma transformação, né, de forma muito acelerada, né? E aí, hoje a gente vive numa transformação tecnológica que a gente poderia jamais imaginar, e isso não volta mais atrás. Esse processo, a tendência dele é se acelerar cada vez mais. A gente fala muito hoje em metaverso, né? E falando um pouco de cenário, como é que está o nosso cenário hoje, né? A gente tem um cenário hoje econômico desafiador. Sim. Por que desafiador? A gente está falando de eleições, a gente está falando da guerra da Ucrânia, Sim. A gente está falando de desabastecimento de alimento no mundo, e o Brasil tem sido o celeiro, inclusive, né? Tem sido destaque, né, por estar abastecendo, e a gente tem que se orgulhar de ser brasileiro, de ter o nosso país como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Falta um pouco isso, né, no brasileiro, né? É verdade. Se Patriotismo, fosse um americano lá, eles estariam estendendo a bandeira o tempo todo. E aí o que a gente desenha para esse ano e ano que vem, a gente consegue perceber alguns números muito positivos do próprio país, né? Algumas pessoas, algumas correntes aí contrárias que de fato não querem o bem do nosso país, não estou falando aqui de partido de nada, a gente está falando de números, né? De fontes do IBGE, fontes do Banco Central, que indica que as coisas estão melhorando. E aí tem pessoas que aquela forma de enxergar o copo meio cheio e meio vazio. Sim. Algumas só enxergam o copo meio vazio. E aquelas que já enxergam o copo meio cheio, que são bem otimistas quanto ao cenário. E a gente vê, de fato, algumas empresas de ramos semelhantes. Uma está indo muito bem e a outra está indo muito mal. Interessante. Como é que a gente consegue explicar? Por que na mesma região, né, no mesmo cenário, no mesmo ambiente, umas vão bem e outras não vão bem. Então, a gente parte do princípio de gestão também, né? Um pouco de gestão do negócio, de conhecimento do negócio, conhecimento e visão do mercado, e a gente consegue, de forma otimista, a gente enxergar a oportunidade. Toda crise, ela gera uma oportunidade. Toda crise gera oportunidade. A gente, quando teve crise hídrica, que é da energia, não sei se você vai lembrar disso, a gente trabalhava com lâmpadas incandescentes, era incandescente para todo mundo. E aí foi uma corrida para a lâmpada fluorescente de tudo quanto é lado. O cara que produzia a lâmpada fluorescente, que dificilmente algumas pessoas compravam, o cara vendeu tudo. Isso aí. Né? Então, assim, você analisar e enxergar e identificar os sinais. As oportunidades estão aí para todo mundo, mas tem que saber aproveitar essas oportunidades. Mas eu sou muito otimista com o cenário econômico que vem se desenhando. Muito otimista mesmo. Tá? Eu acho que o Brasil está, de fato, num caminho certo, né? Algumas pessoas vão discordar, isso são opiniões, eu estou falando de indicadores, né? Eu busco indicadores, não estou aqui fantasiando, né? Do que a gente vê dentro do próprio banco, né? O banco, cara, não tem... se falar de um organismo que tem isso muito na vertente, é o banco, né? É o bancário. Né? Hoje você ocupa qual função, Laerte, no banco? A gente falou tanto de saltos que você deu para o pessoal que está vendo. Hoje eu trabalho no segmento empresas do Itaú, é um banco muito segmentado, só trabalho com pessoa jurídica, né? Eu atuava só a região dos lagos, toda a região dos lagos. Hoje eu pego a região dos lagos e Macaé, né? Ampliou a área de atuação. A gente trabalha com 1.700 clientes CNPJs. Incrível. E aí tem um patamar de faturamento que a gente atende, né? Não trabalha com pequeno empresa, só de médio empresa para cima. Muito bacana. Né? E é desafiador, porque eu tenho uma equipe lá em Macaé e tenho uma equipe aqui em Cabo Frio. Então, uma semana eu tenho que estar lá, outra semana eu tenho que estar aqui. Mas, para mim, assim, há tudo de graças, né? Eu lembro que quando... deram 518, né? Em tudo dá graça. Porque quando me deram desafios, algumas pessoas que são pessimistas falaram assim, caramba, tu tá ferrado. Olha. Tu não vai ter um aumento salarial e vai ter que trabalhar dobrado, tem que estar lá e estar cá. Não, eu encarei como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade de conhecer uma outra praça, de conhecer outras pessoas, de falar do amor de Jesus para outras pessoas. E aí, assim, estar hoje empregado aonde eu estou, cara, é um privilégio.
É um privilégio para Incrível. poucos, com É 37 verdade. anos de banco, com a idade que eu tenho, porque hoje alguns mercados ainda descriminaliza, né? O cara tem 50 e poucos anos, já está fora do mercado. Não. Uhum. Isso depende da forma que você encara isso, né? aí. Que energia que você coloca no negócio, né? Verdade. E aí, para mim, foi uma oportunidade. É um sacrificante? É um pouco sacrificante, sim, porque, de fato, a gente teve que entregar a célula, né? Que é uma coisa que a gente vinha tocando, Sim. por decorrência do Por um trabalho. por um breve período de tempo. Breve né? período, Daqui é verdade. a pouco. É verdade. Não é verdade? Aí é tempo integral. É isso aí. Bilbinha chegou a regalar o olho, não entendi nada. É tempo integral. Eu já falei para ela, quando eu me aposentar, eu falei, vou lá, pastor Rafael, o que é para fazer o dia isso inteiro? aí, pô. Projeto Vambora. social não falta, né? É isso aí. Muito legal. É isso aí. Acho que já estou devendo a Deus, né? Ah, Tá na hora de eu que devolver nada. aquilo tudo que ele já me deu. Nada. Não vou conseguir, é claro, né? Mas a gente consegue pelo menos um percentual aí. A gente está conversando aqui com o meu amigo Laerte, membro aqui, discípulo de Jesus acima de todas as coisas. Glautinho, o pessoal de casa aí comentando, falando, a gente já está caminhando perto do final. Confesso que hoje a galera tá um pouco acanhada. É. Tá todo mundo aqui assistindo, né? Entrou mais uma pergunta da Michele Barreto. Quantos anos de banco? 37. 37. 37 anos. Michele vai chegar lá, hein? Tá com alguns aí, mas vai chegar lá, profetizo aí. Mas tem Vai bastante, trabalhar comigo, né, Michele? Olha aí, ó. Recebe aí, ó. Fica ligado tem aí. bastante gente aqui ligadinho com a gente, mas realmente estão só Muito assistindo. bom. Muito bom. Laerte, eu vou fazer uma pergunta para você. Normalmente eu faço essa pergunta para algumas pessoas, sabe? E eu fiz essa pergunta por o Luciano Subirá e ela mudou muita coisa, muita percepção na minha vida. Você está com quantos anos hoje? 50 alguma coisa você falou, 56. né? 56 anos. Se você, com a cabeça que tem hoje, com 56 anos, pudesse dar um conselho para aquele menino lá da Pavuna, com a cabeça que você tem hoje, qual conselho que você daria para ele? Qual o conselho? Eu acho que seria, assim, ter aceitado Jesus há mais tempo. Isso aí, cara. Extraordinário, né? Porque a minha vida foi transformada depois que eu comecei a ter um relacionamento muito mais sério, muito mais íntimo. E a Vilma sabe. A gente tem tanto testemunho, pastor, quando eu estava em Campos. Meu Deus. E o interessante é que a Vilma falou algo que me chamou muito a atenção. Porque eu falo isso aqui para as pessoas. Quem me conhece é a minha esposa. Ela que está comigo, que dorme comigo, né? É claro que a gente prega aqui, tem relação com pessoas, né? Mas acaba sendo, né, uma figura, né? Eu citei um exemplo que um dia eu estava no mercado perto da minha casa e um dia de folga, eu estava de chinelo, de bermuda, de camiseta, estava até com um boné, e a irmã, eu estou percebendo assim, na visão lateral, uma pessoa me olhando assim, aí eu fui ver ela, pastor, aí me olhou de cima embaixo assim, né? Não te reconheci, aí eu falei, não, tô a paisana, né? Eu, como você que trabalha no banco, sempre com aquela roupa, às vezes a pessoa vê na academia, né? Nunca viu de outra roupa, né? Então a pessoa tem aquele estereótipo, né? Mas a verdade é que quando a esposa, quando o marido, quando os filhos testificam verdadeiramente, não tem, porque ali dorme, acorda, quando tá bem, quando tá mal, isso é poderoso, poderoso demais, né? Isso é incrível. Então tá aí um conselho para você, ó. Se você ainda não se rendeu a Cristo, não aceitou a Jesus, faça isso. Perde tempo não. Quanto tempo? Já aconteceu assim, no seu trabalho em algum momento, clientes seus, colegas de trabalho, chegarem para você e falar assim, cara, eu vejo que você lida com tanta coisa, com tanto problema, como é que você faz? Porque eu vejo que você está sempre bem, sabe? Em algum momento pessoas já manifestaram isso, reconhecendo Cristo, mas de uma forma velada na sua vida. Aconteceu isso? Assim, eu tenho 37 anos de banco, eu nunca tirei uma licença. Nunca tirou? Nunca. Por depressão, por nada. Olha que incrível. E isso, no cenário que a gente vive hoje, né? É raro. É raro porque a pressão é forte. Muito grande, né? E eu diria para você, pastor, que é Cristo na minha vida. Olha. Ele que me dá a paz, ele que me dá a tranquilidade. Mas eu tenho um ritual, né? Quando eu chego no meu trabalho, eu gosto de chegar primeiro do que todo mundo para fazer o meu ritualzinho de manhã cedo. Eu não falei para vocês que ele eu oro ao Senhor, entrego aquele dia nas mãos dele, peço a ele que seja feita a vontade dele, que ele me ajuda naquilo. E assim,
E você sabe que em banco não é fácil. As pessoas vêm, às vezes, com 4 pedras na mão, achando que você é o culpado, não quer nem saber e ofende mesmo. E aí as pessoas perguntam, como é que você consegue? Cara, eu não consigo. É Cristo, porque Cristo me dá essa paz. Eu tenho a paz que excede todo o entendimento, que vem dele, entendeu? Então, assim, eu consigo me dar muito bem com isso, sabe? A resiliência em mim, de fato, eu tenho muita resiliência. Sim. Muita resiliência, mas de fato vem dele. Maravilha. Nada de mim. A gente está caminhando para o final, eu vou fazer aqui um ping-pong com você, vou falar algumas palavras e algumas frases e você me diz direto o que veio na sua cabeça. Um lugar. A minha casa. Uma missão. Pregar o evangelho. Uma data. Uma data. Essa data é muito importante. 11 de setembro. É isso aí. Uma oração que você fez a Deus que marcou sua vida. Eu acho que foi a oração quando eu estava com os problemas lá em Nova Friburgo, que veio aquele missionário e me trouxe o que Deus tinha realmente para me entregar. Incrível. Quais são os seus planos, Laerte, para o futuro? E eu estou falando não no nível business, mas no reino de Deus. Eu tenho conversado isso com a minha esposa, a gente tem sentido muito essa necessidade, né, de a gente fazer, e ela até fala um pouco, né, algumas missões aí, devolver, né. Sim. Não vou conseguir nunca, sim, mas eu acho que aquilo que eu recebi, você mesmo fala isso, né, pastor, de que a bênção não pode parar em nós. Eu preciso devolver, eu preciso passá-la para alguém, né, eu preciso testemunhar, né, falar desse amor maravilhoso que ele fez na minha vida, que ele pode fazer na vida de qualquer um. A gente ouve sua história, né? Eu que conheço um pouco mais do que a gente pôde falar aqui, a gente sabe que é uma história de sucesso porque Deus assim conduziu e permitiu. Mas nunca foi fácil, né, Laerte? Não, nunca foi. Mas nunca sempre será. Foi possível, né? Sempre é possível. Isso aí. E sempre exigiu de você. Essa caneca aqui, inclusive, é sua. Ó. Você vai levar para casa ela aqui. Que bom. Presente linda nosso, caneca. né? Forte e corajoso. Mas sempre exigiu de você isso aqui. Força aí. Coragem. Né? É isso aí. Suas considerações finais, essa câmera aqui de frente para você, em quem está em casa, uma palavra aí. Agradecer, né, por essa oportunidade, é uma experiência nova para mim, né? E, assim, problemas todo mundo passa, né? No mundo tereis aflição, mas ter bom ânimo, né? Ter bom ânimo é aquilo que Cristo pede que nós temos e Ele está ao nosso lado o tempo todo, o Espírito Santo também, para nos ajudar e acreditar, né? Muito bom. É isso aí. Se você nos acompanhou até aqui e edificou a sua vida de alguma forma, curta, compartilhe, mande esse link para pessoas que você possa edificar. Um simples gesto como esse pode ser, como o salmista disse, lançar o pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Continua firme, seja forte e corajoso. Nós somos mais que vencedores. Valeu, Deus te abençoe.